Ela só queria um momento com a nora, mas caiu em uma armadilha cruel. Foi levada ao deserto e deixada para morrer, sozinha e amarrada. O reencontro com o filho revelou uma verdade que chocou o país. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Dona Marta acordou naquela manhã de quinta-feira com um sorriso discreto nos lábios. Aos 73 anos, cada novo dia era uma bênção que ela recebia com gratidão silenciosa. A luz de setembro entrava pelas frestas das cortinas de renda do seu quarto, iluminando as fotografias emolduradas sobre a cômoda antiga de madeira escura. Ali estavam os rostos que compunham sua vida inteira. Seu falecido marido, Antônio, ainda jovem e sorridente, em um retrato hindu, preto e branco, e seu filho Gabriel em diversas fases da vida, desde bebê até a formatura na faculdade de administração. Ela levantou com cuidado, sentindo o peso dos anos nas articulações, e caminhou até a cozinha da casa modesta, mas aconchegante, localizada no bairro Jardim das Acácias, zona norte de São Paulo. A residência não era grande, mas carregava décadas de memórias. Cada cômodo guardava histórias de Natal em família, aniversários comemorados com bolo caseiro, tardes de domingo assistindo futebol com Antônio e Gabriel pequeno, pulando no sofá a cada gol do Corinthians. Marta preparou seu café da manhã com a mesma dedicação de sempre. Café coado na hora, pão francês torrado com manteiga e um pedaço de queijo Minas. Sentou-se à mesa da cozinha, aquela mesa de fórmica amarela que testemunhara tantas conversas, tantos conselhos dados ao filho, tantas decisões tomadas em conjunto com o marido. Agora a mesa parecia grande demais para uma pessoa só. Fazia quase 10 anos que Antônio havia partido. Um infarto súbito, sem aviso, sem tempo para despedidas. Marta ainda se lembrava do vazio que tomou conta da casa naqueles primeiros meses. Gabriel, que na época tinha seus 20 e poucos anos e começava a construir sua carreira em uma empresa de logística, foi seu porto seguro. Ele dormiu no quarto de hóspedes por semanas, preparava o jantar junto com ela, assistiam novela todas as noites, abraçados no sofá. Mas o tempo passou, como sempre passa. Gabriel cresceu profissionalmente, assumiu cargos de gerência, depois de diretoria. As visitas foram se espaçando. Os jantares em família se tornaram almoços rápidos aos domingos. Até que ele conheceu Vanessa. Marta suspirou ao pensar na nora. Desde o primeiro encontro, 3 anos atrás, algo na mulher a incomodava. Não era algo explícito, nada que ela pudesse apontar. Com clareza. Vanessa era bonita, bem vestida, sempre impecável com seus cabelos loiros perfeitamente escovados e unhas feitas. Falava de forma educada, sorria na medida certa, trazia presentes em ocasiões especiais. Mas havia algo nos olhos dela, uma frieza que Marta não conseguia ignorar. Era como se Vanessa estivesse sempre analisando, calculando, medindo o valor das coisas e das pessoas. O casamento aconteceu há 2 anos, uma cerimônia elegante em um buffet caro na Zona Sul. Marta usou seu melhor vestido, azul marinho com detalhes em renda, e sorriu para as fotos, mas seu coração estava apertado. Ela via o filho, apaixonado, entregue, quase dependente daquela mulher que gradualmente foi tomando conta de todos os aspectos da vida de Gabriel. Depois do casamento, as mudanças foram rápidas. Gabriel foi promovido novamente. Agora viajava constantemente para outras cidades e até para o exterior. Vanessa, que trabalhava como gerente comercial em uma empresa de cosméticos, também tinha uma rotina intensa. Os domingos em família praticamente desapareceram. As ligações telefônicas se tornaram cada vez mais curtas e espaçadas. Marta terminava de lavar a xícara de café quando o telefone tocou. Ela enxugou as mãos no pano de prato bordado e atendeu com expectativa. Era raro receber ligações pela manhã. A voz que ecoou do outro lado era de Vanessa, um tom levemente preocupado, quase maternal, que Marta nunca tinha ouvido da nora. Dona Marta, bom dia. Como a senhora está? Bom dia, Vanessa. Estou bem, graças a Deus. E você? Correndo como sempre, mas estou bem. Olha, eu estava pensando aqui, a senhora está muito sozinha nessa casa grande, né?
O Gabriel comentou que tem sentido falta da senhora, mas o trabalho dele está impossível. Ele viajou ontem de novo, só volta semana que vem. Marta sentiu o coração apertar. Gabriel nem havia ligado para avisar da viagem. Eu sei que ele trabalha muito, respondeu, tentando esconder a mágoa na voz. Pois é, por isso eu pensei em fazer uma surpresa. Que tal eu passar aí hoje à tarde? A gente podia conversar, tomar um café, talvez até sair um pouquinho, dar uma volta. Tenho umas ideias sobre o futuro, sobre como a gente pode deixar a senhora mais confortável. O que acha? Marta sentiu um misto de surpresa e alegria. Finalmente Vanessa estava demonstrando algum interesse, alguma preocupação genuína. Talvez ela tivesse julgado a nora de forma precipitada. Talvez aquela frieza fosse apenas o jeito dela, a forma como as pessoas mais jovens se comportavam hoje em dia. Eu adoraria, Vanessa. Pode vir sim. A que horas você pensa em chegar? Umas 3 da tarde está bom? Assim a gente tem a tarde toda para conversar com calma. Perfeito. Vou preparar uns quitutes, fazer um cafezinho gostoso. Não precisa se preocupar com isso, dona Marta. A gente pode até comer alguma coisa fora, se a senhora quiser. Até mais tarde, então. A ligação terminou e Marta ficou parada na cozinha com o telefone ainda na mão, processando a conversa. Uma sensação estranha persistia, mas ela a empurrou para longe. Não ia estragar aquele momento pensando besteira. Vanessa estava estendendo a mão, oferecendo companhia, e ela precisava disso mais do que queria admitir. As horas seguintes foram gastas em preparativos. Marta tomou um banho demorado. Escolheu uma roupa bonita, mas confortável. Uma calça social bege e uma blusa floral em tons de rosa. Passou batom, algo que raramente fazia ultimamente. Penteou os cabelos brancos com cuidado, prendendo-os em um coque baixo. Olhou-se no espelho e viu uma mulher idosa, sim, com rugas que contavam histórias de risos e choros, mas ainda elegante, ainda digna. Às 3 em ponto, a campainha tocou. Marta abriu a porta e encontrou Vanessa encostada no batente, com óculos escuros grandes cobrindo metade do rosto e uma bolsa cara pendurada no ombro. Ela não sorriu. Oi, dona Marta. Pronta? Pronta sim. Só deixe eu pegar minha bolsa. Marta voltou rapidamente e pegou a bolsa gasta de couro marrom, onde guardava seus documentos, um pouco de dinheiro e o celular simples que Gabriel tinha dado de presente no aniversário passado. Trancou a porta de casa com a sensação de que estava esquecendo algo, mas não conseguiu identificar o quê. O carro de Vanessa, um sedã prateado e reluzente, estava estacionado bem em frente ao portão. Vanessa abriu a porta do passageiro sem dizer nada e esperou que Marta entrasse. A idosa se acomodou com certa dificuldade. O banco estava mais baixo do que esperava. Assim que Vanessa deu a partida, o clima dentro do carro mudou. O ar-condicionado estava forte demais, deixando Marta gelada, mas ela não quis reclamar. Vanessa dirigia em silêncio, com os olhos fixos na estrada, os lábios pressionados em uma linha fina. Vanessa, para onde estamos indo? Perguntou Marta, tentando iniciar uma conversa. Vamos dar uma volta a conhecer uns lugares, relaxa. A resposta veio seca, quase áspera. Marta sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquele não era o tom de alguém que queria ter um momento agradável. Ela tentou novamente. Como está o Gabriel? Ele ligou antes de viajar. Está ótimo, trabalhando, fazendo o que precisa fazer. E o trabalho dele está indo bem? Vai. As respostas curtas e hostis iam formando um padrão. Marta olhou pela janela e percebeu que já haviam saído do bairro. Vanessa pegou a marginal Tietê em direção à rodovia. O trânsito estava moderado e logo estavam na rodovia Anhanguera, indo para o interior. Vanessa, aonde exatamente você está me levando? Pensei que fôssemos ficar na cidade. Mudei de ideia. Precisamos de privacidade para conversar. O tom de Vanessa era cada vez mais frio. Marta começou a sentir medo, um medo primitivo e instintivo que fazia seu coração bater mais rápido. Ela procurou o celular na bolsa, mas suas mãos tremiam. Que tipo de conversa precisa de tanta privacidade assim, filha? Vanessa deu uma risada curta e amarga. Não me chame de filha. Nunca fui e nunca vou ser sua filha.
As palavras caíram como pedras dentro do carro. Marta sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Ela tentou se manter calma, tentou entender o que estava acontecendo. Vanessa, se eu fiz alguma coisa que te magoou, me desculpa, mas me explica o que está havendo. O que está havendo? Vanessa repetiu, sua voz subindo de tom. Vou te explicar direitinho, dona Marta. O que está havendo é que você se tornou um problema. Um grande problema. Como assim um problema? Aquela casa onde você mora, no seu nome, vale uma boa grana. O Gabriel não vai fazer nada a respeito porque é fraco, sempre foi. Fica com peninha da mamãezinha sozinha. Mas eu não sou assim. Eu vejo as coisas como elas são. Marta estava chocada demais para responder. Vanessa continuou, as palavras saindo como veneno. Você é um peso, uma despesa. O Gabriel gasta dinheiro com suas coisas, se preocupa com você e isso atrapalha nossos planos. Nós precisamos daquele imóvel, vamos vender, usar o dinheiro para investir, crescer. Mas você no meio do caminho complica tudo. Vanessa, pelo amor de Deus, essa casa é tudo que eu tenho. É onde construí minha família, onde criei meu filho. Vocês podem morar lá comigo, eu não me importo de dividir. Eu não quero dividir nada com você. Eu quero que você saia da minha vida e da vida do Gabriel. A rodovia havia dado lugar a estradas secundárias. Vanessa dirigia rápido, pegando caminhos cada vez mais vazios. Marta olhou ao redor e viu apenas plantações, alguns poucos sítios e, ao longe, uma paisagem árida e seca. Estavam indo em direção ao interior mais seco de São Paulo, onde o solo era arenoso e a vegetação rala. Vanessa, por favor, me leva de volta para casa. Vamos conversar com calma, com o Gabriel junto. A gente resolve isso de outro jeito. Não tem. Outro jeito, dona Marta. Não para mim. O carro virou em uma estrada de terra levantando poeira vermelha. Eles estavam em uma região completamente deserta agora. Não havia casas, não havia pessoas. Apenas a imensidão seca e quente sob o sol da tarde. Vanessa parou o carro ao lado de um velho poste de madeira, resto de alguma cerca antiga que já não existia mais. Marta estava paralisada de medo. Vanessa saiu do carro, deu a volta e abriu a porta do passageiro com força. Desce. Vanessa, não faz isso, pelo amor de Deus. Eu disse para descer. Com mãos firmes e cruéis, Vanessa puxou Marta para fora do carro. A idosa tropeçou e caiu de joelhos na terra quente. A dor foi imediata, mas o terror era maior. Vanessa pegou uma corda que estava no porta-malas e, ignorando os apelos e as lágrimas de Marta, amarrou suas mãos ao poste de madeira áspera. Você vai ficar aqui, dona Marta. Vai ter tempo para pensar em tudo. E quem sabe, se tiver sorte, alguém passa por aqui antes que seja tarde demais. Vanessa, eu sou uma idosa. Eu não vou sobreviver aqui. Não é meu problema, Marta implorou, chorou, gritou. Mas Vanessa já estava de volta ao carro. A última imagem que Marta teve foi da nora tirando os óculos escuros, revelando olhos completamente vazios de compaixão antes de dar a partida e acelerar. O carro levantou uma nuvem densa de poeira que cobriu tudo, entrando nos olhos e na boca de Marta. E então silêncio. O sol estava alto e implacável. Marta tentou se soltar, mas a corda estava apertada demais. Cada movimento cortava sua pele delicada. Ela olhou ao redor, desesperada por qualquer sinal de vida, qualquer chance de socorro, mas não havia nada. Apenas o vento quente, soprando pelo deserto, levando consigo sua voz quando ela tentou gritar por ajuda. As horas começaram a passar. O sol queimava sua pele exposta. A sede chegou rápido, uma sede desesperadora que deixava sua garganta arranhando e seus lábios rachando. Marta tentou se concentrar em memórias boas para não enlouquecer. Pensou em Antônio, no dia em que se conheceram em um baile do clube. Ele era bonito, educado, trabalhador. Construíram uma vida juntos, simples, mas cheia de amor. Pensou em Gabriel bebê, tão pequenino em seus braços, com aqueles olhos curiosos olhando para ela como se ela fosse o mundo inteiro. Pensou em cada palavra que ensinou ao filho, cada tombo que limpou, cada febre que acompanhou durante a noite.
Ela havia dedicado sua vida inteira àquele menino e agora estava ali, abandonada, como um objeto sem valor. A consciência de Marta começou a oscilar. A desidratação estava fazendo seu corpo reagir de formas assustadoras. Ela via sombras que não existiam, ouvia vozes que eram apenas o vento. Em algum momento, teve certeza de que Antônio estava ali, estendendo a mão para ela, chamando-a para juntar-se a ele. Mas então, quando o sol começava a descer no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa, Marta ouviu um som diferente, o ronco de um motor velho e regular. Ela tentou gritar, mas mal conseguiu emitir um som rouco. O barulho foi ficando mais alto, mais próximo. Era uma caminhonete velha e empoeirada, dirigida por um homem de meia idade, pele queimada de sol, usando uma camiseta desbotada e chapéu de palha. Ele estava voltando do trabalho em uma fazenda próxima quando viu algo estranho ao lado da estrada. Aproximou-se devagar, sem acreditar no que via. Uma senhora idosa amarrada a um poste sob aquele sol terrível. José Roberto pisou no freio com força, desceu da caminhonete tropeçando na pressa e correu até Marta. Seus olhos se arregalaram de choque e compaixão. Meu Deus do céu! Senhora, o que fizeram com a senhora? Ele tirou um canivete do bolso e cortou a corda com cuidado, amparando Marta quando ela desabou. Pegou uma garrafa de água que tinha na caminhonete e molhou os lábios dela devagar, sabendo que não podia dar muita água de uma vez. Calma, calma, a senhora está segura agora. Eu vou te levar para o povoado. Tem um posto de saúde lá, aguenta firme. Marta mal conseguia falar. Suas cordas vocais estavam machucadas pela desidratação, mas ela apertou a mão de José com força, tentando transmitir sua gratidão. Ele a colocou com cuidado no banco do passageiro, cobriu-a com uma camisa velha que tinha ali e dirigiu o mais rápido que a caminhonete permitia. O povoado era pequeno, chamava-se Vila Esperança, e ficava a cerca de 15 quilômetros dali. Tinha uma rua principal de terra, algumas casas simples, uma igreja, um mercadinho e um posto de saúde que funcionava 3 vezes por semana. Era quinta-feira, dia de atendimento. José Roberto buzinou freneticamente ao chegar e logo várias pessoas saíram de suas casas. A enfermeira Lúcia, uma mulher forte e competente de uns 40 anos, assumiu o comando imediatamente. Ajudou a carregar Marta para dentro do posto, colocou-a em uma maca, começou a avaliar seus sinais vitais. José, o que aconteceu? Achei ela amarrada num poste lá na estrada velha. Parece que alguém abandonou ela lá de propósito. Um murmúrio de indignação percorreu o pequeno grupo que se formava na porta do posto. Lúcia tratou Marta com extremo cuidado, limpando as queimaduras, hidratando-a aos poucos, cobrindo-a com lençóis limpos. Chamou o médico que atendia no povoado, Dr. Henrique, que chegou rapidamente, de moto. Enquanto era cuidada, Marta sentia a humanidade daquelas pessoas. Nunca tinha visto nenhum deles antes, mas os tratavam como se fosse uma deles, como se fosse preciosa e merecedora de todo cuidado. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, não apenas pela dor física, mas pela bondade inesperada. À noite, quando finalmente conseguiu falar algumas palavras, Marta contou o que havia acontecido. Cada palavra era um esforço, mas ela precisava que soubessem. Precisava que alguém impedisse Vanessa de sair impune. Lúcia segurou sua mão com força. A senhora está segura agora, dona Marta. Ninguém vai machucá-la mais. Vamos chamar a polícia e vamos cuidar da senhora até ficar completamente recuperada. Naquela noite, Marta dormiu pela primeira vez em muitas horas, em uma cama improvisada no posto de saúde, com Lúcia fazendo plantão ao seu lado. E enquanto dormia, exausta e traumatizada, não sabia que sua história estava apenas começando, e que aquele povoado pequeno e acolhedor seria o cenário de sua renovação e sua luta por justiça. O amanhecer em Vila Esperança chegou com o canto dos galos e o cheiro de café fresco vindo das casas vizinhas. Marta abriu os olhos lentamente, desorientada. Por um breve momento, não sabia onde estava. O teto de madeira escura, as paredes pintadas de um azul desbotado,
a luz suave entrando por uma janela pequena. Então, tudo voltou de uma vez. Vanessa, o deserto, o calor, o abandono. Seu corpo inteiro doía. Lúcia entrou no quarto com uma bandeja simples, contendo uma caneca de chá morno e algumas torradas com geleia. Bom dia, dona Marta. Como a senhora se sente? Marta tentou se sentar, mas a dor nas costas e nos braços era intensa. Lúcia a ajudou com paciência, ajeitando os travesseiros atrás dela. Estou viva, respondeu Marta, sua voz ainda rouca. Graças a você e ao José. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer nada, qualquer pessoa faria o mesmo. Aqui a gente cuida um do outro. Lúcia colocou a bandeja no colo de Marta. Tente comer alguma coisa. O senhor corpo precisa se recuperar. Enquanto Marta comia devagar, saboreando cada pequeno gole de chá como se fosse um presente, Lúcia contou o que havia acontecido durante a noite. Chamamos o sargento Benedito. Ele é o responsável pela segurança aqui da região. Ele veio cedo hoje e quer conversar com a senhora. E tem mais gente querendo ajudar. A dona Helena e o senhor João, um casal que mora ali perto da praça, disseram que tem um quarto sobrando na casa deles. Eles querem que a senhora fique lá enquanto se recupera. Marta sentiu os olhos encherem de lágrimas novamente. Aquelas pessoas nem a conheciam, mas estavam dispostas a abrir suas casas, suas vidas para acolhê-la. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Lúcia sorriu com suavidade. Porque é o certo, dona Marta. E porque a senhora precisa. Simples assim. O sargento Benedito chegou pouco depois das 8 da manhã. Era um homem sério, de uns 50 anos, com um bigode grisalho e uniforme impecável, apesar do calor que já começava a apertar. Sentou-se em uma cadeira ao lado da cama de Marta e tirou um pequeno caderno do bolso. Bom dia, senhora. Meu nome é Benedito Almeida. Sou sargento da Polícia Militar e responsável pela segurança desta região. A enfermeira Lúcia me contou o que aconteceu, mas eu preciso ouvir da senhora, com detalhes se conseguir. Sei que é difícil, mas é importante para que possamos agir. Marta respirou fundo e começou a contar. Desde a ligação de Vanessa pela manhã, o tom falso de preocupação, a viagem silenciosa, pela rodovia, as palavras cruéis dentro do carro e, finalmente, o abandono no meio do nada. Ela deu o nome completo de Vanessa, o endereço da casa dela e de Gabriel em São Paulo, todos os detalhes que conseguia lembrar. O sargento anotava tudo meticulosamente, fazendo perguntas pontuais quando necessário. Quando Marta terminou, ele fechou o caderno e olhou para ela com uma mistura de raiva contida e compaixão. A senhora foi vítima de um crime gravíssimo, dona Marta. Vou entrar em contato com a delegacia de São Paulo imediatamente. Vamos precisar que a senhora faça um boletim de ocorrência. Formal, mas podemos fazer isso aqui mesmo, com auxílio de um delegado que vem de Barretos uma vez por semana. Enquanto isso, vou garantir que a senhora esteja segura e amparada. Sargento, meu filho, o Gabriel, ele não sabe de nada. Ele está viajando. Preciso falar com ele. Vamos localizar seu filho também, pode deixar. A senhora tem o celular dele? Marta lembrou então de sua bolsa, que havia ficado no carro de Vanessa. Não tenho. Minha bolsa ficou no carro dela, mas eu sei o número de cabeça. O sargento ofereceu seu próprio celular e Marta discou o número, de Gabriel com dedos trêmulos. Tocou várias vezes, mas ninguém atendeu. Ela tentou mais 2 vezes com o mesmo resultado. Deixou um recado de voz, tentando soar calma apesar do desespero. Gabriel, meu filho, é a mãe. Por favor, me liga assim que ouvir essa mensagem. É urgente. Estou bem, mas preciso muito falar com você. Depois de devolver o telefone ao sargento, Marta sentiu um vazio no peito. Onde estaria Gabriel? Será que Vanessa já tinha inventado alguma história, alguma mentira para cobrir o que havia feito? O sargento percebeu sua angústia. Dona Marta, vou acionar as autoridades de São Paulo. Eles vão procurar seu filho e sua nora. Pode ter certeza de que essa mulher não vai ficar impune. Lúcia entrou no quarto naquele momento, acompanhada de um casal de idosos. A mulher tinha cabelos completamente brancos, presos em um coque frouxo, rosto redondo e bondoso, usando um vestido florido simples. O homem era magro, com óculos de armação grossa
e um sorriso tímido. Dona Marta, esses são os senhores Helena e João que eu comentei. Eles vieram conhecer a senhora. Helena se aproximou da cama e pegou a mão de Marta com delicadeza. Minha filha, que sofrimento! Terrível você passou. Mas agora você não está mais sozinha. Eu e o João queremos que você venha ficar na nossa casa. Temos um quartinho confortável. É simples, mas é limpo e acolhedor. Você vai ficar com a gente pelo tempo que precisar. João assentiu com veemência. Isso mesmo. A casa é pequena, mas cabe mais um com muito carinho. E a Helena faz uma comida caseira que é uma bênção. Marta não conseguiu conter as lágrimas. Aquela generosidade toda vinda de completos estranhos parecia irreal depois de tudo que havia passado. Eu não quero dar trabalho para vocês. Já fizeram tanto por mim. Trabalho nada, Helena exclamou. Vai ser uma alegria ter você com a gente. Nossos filhos moram longe, a gente fica muito sozinho. Você vai fazer companhia para nós. Dr. Henrique, que havia acompanhado a conversa da porta, entrou e fez uma avaliação rápida de Marta. As queimaduras estão sendo tratadas, a hidratação está melhorando, mas Dona Marta vai precisar de repouso, curativos diários e acompanhamento. Eu volto aqui na segunda-feira para ver como ela está evoluindo. Helena acenou com firmeza. Pode deixar, doutor. Vou cuidar dela como se fosse minha própria mãe. Mais tarde, naquele mesmo dia, com a ajuda de José Roberto, que voltou com sua caminhonete, Marta foi cuidadosamente transferida para a casa de Helena e João. A residência ficava a apenas 3 quadras do posto de saúde, em uma rua tranquila onde as crianças brincavam na calçada e os vizinhos se cumprimentavam com familiaridade. A casa era de alvenaria, pintada de amarelo claro, com uma varanda pequena na frente, onde havia 2 cadeiras de balanço e vasos com begônias. Por dentro, era modesta, mas impecavelmente limpa e organizada. Cheirava a lavanda e a bolo caseiro. O quarto que prepararam para Marta tinha uma cama de solteiro com colcha de retalhos feita à mão, uma cômoda antiga e uma janela que dava para um quintalzinho, onde João cultivava algumas hortaliças. Helena ajudou Marta a se deitar, cobriu-a com carinho e sentou-se na beirada da cama. Você precisa descansar agora. Qualquer coisa que precisar é só chamar. Eu vou estar aqui pertinho. Naquela tarde, enquanto Marta tentava dormir, sua mente não conseguia se acalmar. Pensava em Gabriel constantemente. Onde ele estaria? Será que Vanessa já tinha feito algo com a casa? Será que tinha forjado documentos, inventado histórias? O medo e a angústia a mantinham, desperta mesmo com o corpo exausto. Enquanto isso, em São Paulo, as coisas começavam a se movimentar de forma que Marta ainda não sabia. O sargento Benedito havia acionado a polícia da capital e uma equipe de investigadores começou a procurar informações sobre Vanessa Andrade Costa, casada com Gabriel Costa, residente no bairro Perdizes. A polícia foi até o endereço residencial, mas não havia ninguém. Os vizinhos informaram que o marido viajava muito a trabalho e que a esposa também não estava sendo vista há alguns dias. Foi então que os investigadores conseguiram o número corporativo de Gabriel através de sua empresa. A ligação o encontrou em um hotel em Porto Alegre, onde estava em uma reunião de negócios. Quando atendeu e se identificou como Gabriel Costa, o investigador foi direto. Senhor Costa, aqui é o investigador, Marcelo Furtado da Polícia Civil de São Paulo. Estou ligando porque recebemos uma denúncia grave envolvendo sua esposa, Vanessa Andrade Costa, e sua mãe, Marta Costa. O senhor sabe onde sua mãe está neste momento? Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. Minha mãe, ela está em casa, na Zona Norte. Por quê? O que aconteceu? Senhor Costa, sua mãe foi encontrada abandonada em uma região deserta do interior paulista, amarrada a um poste, em estado grave de desidratação e com queimaduras solares. Ela acusa sua esposa de tê-la levado até lá e abandonado intencionalmente. Gabriel largou o telefone. Literalmente. O aparelho caiu no chão do quarto de hotel enquanto ele cambaleava para trás, sentindo náusea subir pela garganta. Isso não podia ser verdade. Não podia. Pegou o telefone de volta com mãos tremendo.
Onde está minha mãe agora? Ela está bem? Eu preciso ir até ela. Ela está sendo cuidada em um povoado chamado Vila Esperança, interior de São Paulo. Está fora de perigo imediato, mas bastante abalada. Senhor Costa, precisamos que o senhor volte a São Paulo o mais rápido possível. Temos que conversar pessoalmente e precisamos localizar sua esposa. Vanessa está em casa. Pelo menos estava quando eu viajei. Nós já estivemos lá, não há ninguém. Quando foi a última vez que o senhor falou com ela? Gabriel tentou pensar, mas seu cérebro parecia ter congelado. Ontem. Não, anteontem. Ela me ligou dizendo que estava tudo bem, que eu não me preocupasse. Senhor Costa, seu veículo está em casa? Está, eu vim de avião. Vanessa tem o carro dela. Precisamos da placa do veículo dela e de qualquer informação que possa nos ajudar a localizá-la. Enquanto isso, seria bom o senhor vir para São Paulo e ir até Vila Esperança ver sua mãe. Ela precisa de você. A ligação terminou com Gabriel anotando freneticamente os contatos dos investigadores e as informações sobre onde sua mãe estava. Ele cancelou todas as reuniões, pegou o primeiro voo de volta para São Paulo e, no avião, tentou processar o que estava acontecendo. Vanessa, sua esposa, a mulher com quem dividia a cama, os planos, a vida, tinha tentado matar sua mãe. Não apenas tentado. Tinha deixado ela para morrer no deserto. Como alguém podia fazer isso? Como ele não tinha percebido que estava casado com um monstro? Lágrimas escorriam pelo rosto de Gabriel enquanto ele olhava pela janela do avião, vendo as nuvens passarem. Lembrou-se de todas as vezes que sua mãe havia tentado se aproximar. Todas as vezes que ele havia escolhido o trabalho, escolhido Vanessa, escolhido qualquer coisa menos estar presente. A culpa era devastadora. Ao desembarcar em Congonhas, Gabriel foi direto para casa, acompanhado pelos investigadores que o esperavam no aeroporto. A casa estava vazia e silenciosa. No quarto, percebeu que várias roupas de Vanessa não estavam lá. Ela havia feito as malas e fugido. Os investigadores vasculharam a residência procurando por pistas. Encontraram documentos da casa de Marta, contratos de imobiliárias, avaliações de preço do imóvel. Vanessa estava mesmo planejando vender a casa da sogra. Havia até rascunhos de procurações que tentavam imitar a assinatura de Marta. Gabriel sentou-se no sofá da sala e colocou o rosto entre as mãos. Como tinha sido tão cego? Como não tinha visto o que estava bem na sua frente? Vanessa sempre fora fria, mas ele atribuía isso ao jeito dela, à personalidade forte. Nunca imaginou que fosse capaz de crueldade real. Foi então que se lembrou de algo. O celular de sua mãe. Ele tinha acesso à conta porque havia configurado o aparelho para ela. Rapidamente acessou o aplicativo de localização no seu próprio telefone. Se o celular de sua mãe ainda estivesse ligado, poderia rastreá-lo. O ponto vermelho apareceu no mapa. O telefone estava parado em algum lugar entre São Paulo e o interior. Gabriel mostrou aos investigadores que imediatamente acionaram viaturas da região. Em menos de 2 horas, encontraram o celular e a bolsa de Marta jogados às margens de uma estrada de terra. Vanessa havia se livrado das evidências, mas não contava que Gabriel pudesse rastrear o aparelho. As câmeras de pedágio da Anhanguera capturaram a imagem do carro de Vanessa tanto na ida quanto na volta. A cronologia batava perfeitamente com o relato de Marta. A polícia emitiu um mandado de busca e apreensão. Vanessa era agora oficialmente uma fugitiva. Gabriel pegou o carro e dirigiu por quase 4 horas até chegar à Vila Esperança. Era noite quando finalmente estacionou em frente à casa de Helena e João. Ele havia ligado antes, avisando que estava indo. O sargento Benedito o esperava na varanda. Senhor Gabriel, sou o sargento Benedito. Sua mãe está dormindo, mas se quiser vê-la, podemos acordá-la com cuidado. Por favor. Gabriel mal conseguiu falar. Eu preciso vê-la. Helena o levou até o quarto, andando nas pontas dos pés. A luz do abajur estava acesa, baixinha. Marta dormia de lado, com a respiração leve e irregular. O rosto dela estava queimado pelo sol, os lábios rachados, os braços enfaixados. Gabriel sentiu as pernas fraquejarem. Aquela era sua mãe.
A mulher que o havia criado, que passara noites em claro quando ele estava doente, que trabalhara tanto para lhe dar uma vida digna, e agora estava ali, destruída, por culpa da mulher que ele havia escolhido. Ele se ajoelhou ao lado da cama e segurou a mão de Marta com delicadeza, tomando cuidado para não machucar os ferimentos. As lágrimas caíam sem controle pelo rosto dele. "Mãe", sussurrou. "Mãe, me desculpa por tudo." Marta abriu os olhos devagar. Levou alguns segundos para focar, e quando reconheceu o filho, seu rosto se transformou em uma mistura de alívio e dor. "Gabriel, você está aqui?" "Estou, mãe. Estou aqui e não vou sair mais do seu lado. Eu juro." Mãe e filho choraram juntos naquela noite, cercados pelo silêncio acolhedor de Vila Esperança. Gabriel contou que a polícia estava procurando Vanessa, que ela não ia ficar impune. Marta, por sua vez, contou sobre a bondade das pessoas do povoado, sobre Helena e João, sobre José Roberto que a salvou. "Essas pessoas, meu filho, são anjos. Eu estava perdida, e eles me acharam, me trataram como família." Gabriel apertou a mão da mãe. "Vou agradecer a cada um deles. E vou cuidar de você a partir de agora, mãe, do jeito certo, do jeito que eu sempre deveria ter feito." Naquela mesma noite, em algum lugar entre São Paulo e a fronteira com o Mato Grosso do Sul, Vanessa dirigia sem parar, verificando constantemente o retrovisor. Ela havia subestimado a situação. Achava que ninguém encontraria a velha, que o caso seria arquivado como um simples desaparecimento. Não contava que alguém passaria por aquela estrada abandonada. Agora estava foragida, com a polícia em seu encalço e os planos todos desmoronando. Mas Vanessa não era do tipo que desistia fácil. Ainda tinha dinheiro guardado, contatos em outras cidades. Encontraria uma saída. Sempre encontrava. O que ela não sabia era que, enquanto dirigia pela noite escura, as autoridades já estavam fechando o cerco. Cada pedágio, cada posto de gasolina, cada câmera de segurança ao longo do caminho estava sendo verificada. Era apenas questão de tempo até que fosse encontrada, e em Vila Esperança, enquanto Marta dormia ao lado do filho depois de meses de distância, uma nova esperança começava a nascer. Não apenas a esperança de justiça, mas a esperança de reconstrução, de uma vida nova, cercada por pessoas que viam valor nela, que a respeitavam e cuidavam dela. O caminho ainda seria longo e doloroso. O julgamento, as audiências, o confronto. Mas Marta não estava mais sozinha. Tinha Gabriel de volta, tinha uma comunidade inteira apoiando-a e tinha, pela primeira vez em muito tempo, a certeza de que merecia ser amada e protegida. A prisão de Vanessa aconteceu 3 dias depois, em um posto de gasolina na divisa com o Mato Grosso do Sul. Ela havia cometido um erro fatal: usar o cartão de crédito para abastecer. A transação foi rastreada imediatamente e uma viatura local a interceptou antes que pudesse voltar para a estrada. Segundo os policiais que a abordaram, ela manteve a compostura, negando qualquer acusação, com uma calma perturbadora. "Vocês estão cometendo um engano. Eu não fiz nada de errado. É tudo um mal-entendido envolvendo minha sogra, que infelizmente tem problemas de memória." Mas as provas físicas não mentiam. As imagens das câmeras de pedágio mostravam seu carro indo e voltando. O depoimento do homem que havia resgatado Marta era detalhado e consistente. As marcas de corda nos pulsos da vítima correspondiam exatamente ao tipo de corda encontrada no porta-malas do veículo de Vanessa. E havia mais: os documentos encontrados em sua casa, planejando a venda do imóvel de Marta sem seu conhecimento. A notícia da prisão chegou à Vila Esperança, através de uma ligação do investigador Furtado para o sargento Benedito, que imediatamente foi até a casa de Helena e João para informar Marta e Gabriel. Era uma manhã de sábado, e Gabriel estava ajudando João a regar as hortaliças do quintal quando o sargento chegou. "Bom dia, tenho novidades." Os 3 homens entraram na casa, onde Marta estava sentada na varanda interna, com Helena ao seu lado, ajudando a trocar os curativos dos braços. Nos últimos dias, as queimaduras haviam começado a cicatrizar, mas a dor ainda era constante. Mais difícil que a dor física, porém, era o trauma emocional.
Marta acordava durante a noite com pesadelos, revivendo o momento do abandono, o calor insuportável, o medo de morrer sozinha. Dona Marta, senhor Gabriel, o sargento começou, tirando o cap em respeito. Acabo de receber a confirmação. Vanessa Andrade Costa foi presa há poucas horas na divisa com o Mato Grosso do Sul. Ela está sendo trazida de volta para São Paulo e ficará detida aguardando o julgamento. Gabriel fechou os olhos e respirou fundo. Era um misto de alívio e profunda tristeza. Aquela mulher com quem havia dividido sua vida, seus sonhos, era agora uma criminosa sendo levada sob custódia policial. Marta, por outro lado, sentiu algo diferente. Não era exatamente alegria, mas uma sensação de que finalmente a verdade estava sendo reconhecida. Ela não era louca, não tinha inventado nada. O que Vanessa havia feito era real, criminoso, e agora teria que responder por isso. O que acontece agora? Perguntou Gabriel. Haverá audiências preliminares. A defesa dela vai tentar vários argumentos, mas com as evidências que temos, é muito provável que o caso vá a julgamento. A promotoria está trabalhando com as acusações: tentativa de homicídio qualificada, cárcere privado, maus tratos a idoso, falsificação de documentos. São crimes graves. Helena segurou a mão de Marta com firmeza. E a dona Marta vai precisar testemunhar? Sim, será a principal testemunha da acusação, mas faremos tudo para que seja o menos traumático possível. E ela não estará sozinha. Nas semanas seguintes, Vila Esperança se tornou um refúgio inesperado para Marta e Gabriel. Ele havia tirado licença do trabalho, explicando a situação para seus superiores, que foram compreensivos. Gabriel alugou um pequeno quarto em uma pousada do povoado para não sobrecarregar Helena e João, mas passava os dias inteiros cuidando da mãe. Era um tempo de cura, mas também de reconexão. Pai e filho, que haviam se tornado quase estranhos nos últimos anos, agora conversavam por horas. Gabriel contava sobre o trabalho, as viagens, as pressões, mas também sobre como havia se perdido no caminho, como havia deixado que Vanessa o isolasse da própria mãe. Ela era sutil, mãe. Nunca disse explicitamente que eu não deveria visitar a senhora, mas sempre tinha algo planejado nos finais de semana, sempre uma desculpa para não irmos até a sua casa. E eu, idiota que sou, aceitava tudo sem questionar. Marta acariciava o rosto do filho. Você não é idiota, meu amor. Você foi manipulado por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Mas agora você enxergou, e isso é o que importa. Gabriel também se aproximou das pessoas do povoado. Conheceu José Roberto pessoalmente, o homem humilde que havia salvado sua mãe, e não conseguiu conter as lágrimas ao apertar a mão dele. Não sei como agradecer o que o senhor fez. O senhor salvou a vida da minha mãe. José Roberto, envergonhado com tanta gratidão, apenas acenou com a cabeça. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria, rapaz. Sua mãe é uma senhora de... Bem, não merecia sofrer daquele jeito. Gabriel insistiu em ajudar financeiramente José Roberto, mas o homem recusou com firmeza. No final, Gabriel conseguiu apenas convencê-lo a aceitar ajuda para consertar a caminhonete velha, que vivia quebrando. A história do que havia acontecido com Marta começou a vazar para a imprensa. Inicialmente foram reportagens locais, mas logo os grandes veículos de São Paulo pegaram a notícia. O caso tinha todos os elementos que chamavam atenção. Uma idosa abandonada no deserto, uma nora cruel, um filho bem-sucedido pego no meio e uma comunidade pequena que acolheu a vítima. Jornalistas começaram a aparecer em Vila Esperança, querendo entrevistar Marta, José Roberto, Helena e João. O sargento Benedito fazia o possível para proteger a privacidade de todos, mas era impossível conter completamente. Foi Helena quem sugeriu que Marta desse uma entrevista, apenas uma, para um veículo sério, e contasse sua versão da história de forma completa. Assim, talvez os outros jornalistas a deixassem em paz. Gabriel inicialmente foi contra. Mãe, a senhora não precisa se expor assim. Deixa a justiça seguir seu curso. Mas Marta tinha outra perspectiva. Filho, se eu contar minha história, talvez ajude outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Quantas idosas são maltratadas, abandonadas, tiradas de suas casas? Se minha dor servir para iluminar esse problema,
então vale a pena. A entrevista foi concedida a uma repórter respeitada de um programa de televisão conhecido por tratar casos sociais com seriedade. Ela viajou até Vila Esperança com uma pequena equipe e a gravação aconteceu na casa de Helena e João, com Marta sentada na varanda, Gabriel ao seu lado. Marta contou tudo, desde o casamento de Gabriel com Vanessa, a distância que foi se criando, a ligação fatídica, a viagem terrível, o abandono. Falou sobre as horas sob o sol, acreditando que ia morrer, e sobre o milagre do resgate. Falou sobre a bondade das pessoas de Vila Esperança, que a acolheram quando ela mais precisava. Não houve dramatização excessiva, nem choro ensaiado. Marta falou com a dignidade de quem viveu muito, sofreu muito, mas não perdeu a essência de quem era. E isso tocou profundamente quem assistiu. Quando o programa foi ao ar, 2 semanas depois, a reação foi imediata e avassaladora. As redes sociais explodiram com mensagens de apoio a Marta e de indignação contra Vanessa. Movimentos de proteção a idosos usaram o caso como exemplo da necessidade de leis mais rígidas. Doações começaram a chegar para Marta e para o povoado de Vila Esperança, que ganhou visibilidade nacional. Mas nem tudo foi positivo. A defesa de Vanessa também se movimentou e de forma agressiva. Contrataram um advogado conhecido por defender casos polêmicos, Dr. Silvio Braga, um homem de meia-idade com fama de conseguir absolvições improváveis através de táticas agressivas. Ele deu entrevistas afirmando que Marta sofria de demência, que havia se colocado em perigo sozinha e que Vanessa era, na verdade, uma vítima de uma sogra manipuladora que estava usando a história para destruir seu casamento e reputação. Minha cliente é uma mulher trabalhadora, honesta, que tentou cuidar de uma sogra difícil. A suposta vítima tem um histórico de esquecimentos e confusão mental, como vários vizinhos podem atestar. O que aconteceu foi uma tragédia resultado da teimosia de uma idosa que insistiu em sair de casa sozinha e se perdeu. Minha cliente tentou ajudar, mas foi injustamente acusada. As alegações eram mentirosas e ofensivas, mas legalmente permitidas no contexto da defesa. Gabriel ficou furioso ao assistir à entrevista. Como ele pode falar essas coisas? Minha mãe não tem nenhum problema mental. O advogado da acusação, Dr. Fernando Lopes, designado pela promotoria pública, era mais calmo e estratégico. Eles vão tentar qualquer coisa, Gabriel. É o trabalho deles. Mas nós temos provas sólidas. Temos as câmeras, temos o depoimento do Sr. José Roberto, temos as marcas físicas, temos os documentos falsos. A verdade vai prevalecer. Os meses que se seguiram foram de preparação intensa. Marta teve que fazer diversas avaliações psiquiátricas e cognitivas para provar que estava em pleno uso de suas faculdades mentais. Todos os exames confirmaram. Ela não tinha demência, não tinha nenhum problema que comprometesse sua memória ou discernimento. Gabriel também foi chamado para depor várias vezes, recontando como o relacionamento da mãe com Vanessa havia se deteriorado. Os comentários que Vanessa fazia sobre a casa de Marta, as sugestões cada vez mais frequentes de vender o imóvel. Durante esse tempo, uma transformação interessante aconteceu. Marta, que havia chegado em Vila Esperança quebrada e sem esperança, começou a florescer de novo. A presença constante de Gabriel, o carinho de Helena e João, o apoio da comunidade toda, foram como água para uma planta murcha. Ela começou a ajudar Helena na cozinha, ensinando receitas antigas que aprendera com a própria mãe. Participava das missas na pequena igreja do povoado. Sentava-se na praça central nas tardes para conversar com outras senhoras. Ria de novo. João costumava dizer para Gabriel: "Sua mãe é uma guerreira. Olha o que ela passou e ainda consegue sorrir, ainda consegue cuidar dos outros. Isso é força verdadeira." E era mesmo. Marta descobriu que tinha uma resiliência que nem ela mesma conhecia. O trauma estava ali, as cicatrizes físicas e emocionais permaneceriam. Mas ela estava escolhendo não ser definida apenas por aquilo. Era uma sobrevivente, não uma vítima. Enquanto isso, na prisão preventiva em São Paulo, Vanessa mantinha sua postura de inocência. Recebia as visitas de sua família,
que acreditava em sua versão dos fatos ou fingiam acreditar. Estudava os processos com o advogado, procurando brechas, formas de se esquivar. Ela olhava para as paredes cinzentas da cela e sentia raiva. Raiva de Marta por ter sobrevivido. Raiva de José Roberto por ter aparecido naquela estrada. Raiva de Gabriel por ter acreditado na mãe ao invés de nela. Mas remorso, culpa genuína, isso ela não sentia. Para Vanessa, o problema não havia sido o que ela fez, mas o fato de ter sido descoberta. Se aquele homem não tivesse passado pela estrada, se ninguém tivesse encontrado Marta, tudo estaria resolvido agora. A casa já estaria vendida, o dinheiro em sua conta, e ela seguiria sua vida sem peso na consciência. A frieza de Vanessa, porém, seria seu maior problema no julgamento que se aproximava, porque mesmo os melhores advogados têm dificuldade em defender alguém que é genuinamente incapaz de demonstrar arrependimento. A data do julgamento foi marcada para uma segunda-feira de maio, no Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo. Seria um julgamento por júri popular. 7 pessoas comuns decidiriam o destino de Vanessa, baseadas nas evidências apresentadas e na argumentação dos advogados. Na semana anterior ao julgamento, Marta voltou para São Paulo, acompanhada de Gabriel. Eles se hospedaram em um hotel simples próximo ao fórum. Helena e João insistiram em ir junto para dar apoio moral. José Roberto também quis comparecer, para testemunhar pessoalmente o que tinha visto. Na véspera do julgamento, Gabriel levou Marta para visitar a antiga casa dela no Jardim das Acácias. Ele havia estado lá algumas vezes durante os meses anteriores, mantendo tudo limpo e organizado. Mas Marta não tinha voltado desde aquela quinta-feira fatídica. Quando entraram pela porta, Marta foi invadida por um turbilhão de emoções. Ali estava sua vida inteira. As fotografias nas paredes, o sofá onde assistia televisão com Antônio, a cozinha onde preparara milhares de refeições. Mas agora tudo parecia diferente, contaminado pela lembrança do que Vanessa havia planejado fazer. "Você quer voltar a morar aqui, mãe?" Gabriel perguntou suavemente. Marta andou pelos cômodos, tocando nos móveis, nas cortinas, lembrando. Finalmente ela se virou para o filho. "Não sei, Gabriel. Essa casa tem tantas memórias boas, mas agora também tem a sombra de tudo o que aconteceu. Preciso de tempo para decidir. Você tem todo o tempo do mundo, e seja qual for sua decisão, vou estar do seu lado." Eles trancaram a casa e voltaram para o hotel. Marta passou a noite em claro, ensaiando mentalmente o que diria no tribunal no dia seguinte. Teria que enfrentar Vanessa de novo. Teria que recontar tudo em detalhes, na frente de estranhos, juízes, júri, imprensa. O medo estava ali, latente e real. Mas junto com o medo, havia também uma determinação férrea. Ela não faria aquilo apenas por si mesma. Faria por todas as pessoas idosas que sofriam em silêncio, que eram maltratadas, esquecidas, tratadas como peso inútil. Sua dor teria um propósito. Quando o sol nasceu naquela segunda-feira, Marta vestiu o terno azul marinho que Gabriel havia comprado para ela. Penteou seus cabelos brancos com cuidado e olhou-se no espelho. Via uma mulher que havia passado pelo inferno, mas havia emergido com dignidade intacta. "Estou pronta", disse para Gabriel, que esperava na porta do quarto. Juntos, acompanhados por Helena, João e José Roberto, eles seguiram para o Fórum Criminal. O prédio imponente e cinza os aguardava. Dentro daquelas paredes a verdade seria revelada. A justiça seria buscada, e Vanessa teria que responder por seus atos. O saguão estava cheio de jornalistas, mas a equipe de segurança mantinha tudo organizado. Marta caminhou com a cabeça erguida, ignorando os flashes e as perguntas gritadas. Subiram até a sala do júri, uma sala ampla com cadeiras para o público, a bancada dos advogados, o espaço do júri e o altar da justiça. Vanessa já estava lá sentada ao lado de seu advogado, vestindo uma roupa social discreta, os cabelos presos, sem maquiagem excessiva. Claramente uma tentativa de parecer mais humana, mais vulnerável. Quando Marta entrou, seus olhares se cruzaram por um breve momento. Não havia remorso nos olhos de Vanessa, apenas cálculo frio, mas Marta não desviou o olhar. Encarou a nora de frente, comunicando silenciosamente
que não tinha mais medo, que não seria mais intimidada. O juiz entrou, todos se levantaram e o julgamento começou. A batalha pela verdade e pela justiça estava apenas começando. O promotor público, Dr. Fernando Lopes, foi o primeiro a falar. Era um homem de seus 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação fina e uma presença calma, mas autoritária. Ele caminhou até o centro da sala, de frente para o júri composto por 7 cidadãos comuns. 2 homens e 5 mulheres de diversas idades e profissões. Senhoras e senhores do júri, começou com voz clara e firme. Vocês estão aqui para julgar um dos crimes mais hediondos que podem ser cometidos contra um ser humano. O abandono intencional de uma pessoa idosa, indefesa, em um local remoto e perigoso, com a clara intenção de causar sua morte. A ré Vanessa Andrade Costa não agiu por impulso. Ela planejou, ela calculou. Ela executou um plano cruel e covarde contra a própria sogra, uma senhora de 73 anos que jamais lhe fez qualquer mal. Dr. Fernando começou então a apresentar as evidências uma por uma, de forma metódica e devastadora. Mostrou as imagens das câmeras de pedágio, exibidas em uma tela grande para que todos pudessem ver. Ali estava o carro prateado de Vanessa, passando pela praça de pedágio, na rodovia Anhanguera, com ela ao volante e Marta ao lado, às 15h42. Depois, o mesmo carro voltando sozinho, apenas com Vanessa, às 18h15. 3 horas, o promotor enfatizou. 3 horas para levar a vítima até o local isolado, abandoná-la amarrada a um poste e voltar. Tudo friamente calculado. Em seguida foi apresentado o depoimento gravado de José Roberto. O homem, simples e honesto, contou com riqueza de detalhes como encontrou Marta amarrada, desidratada, queimada pelo sol, em estado crítico. Sua voz embargou ao lembrar o desespero nos olhos dela. As fotografias médicas foram exibidas, as queimaduras de 2º grau nos braços e no rosto de Marta, as marcas profundas deixadas pela corda em seus pulsos, o estado de desidratação severa que poderia ter causado falência múltipla dos órgãos em mais algumas horas. Esta senhora, Dr. Fernando apontou para Marta, que estava sentada na área das testemunhas, foi salva por pura sorte. Se aquele homem generoso não tivesse passado por aquela estrada exatamente naquele momento, Dona Marta não estaria aqui hoje. Ela teria morrido sozinha em sofrimento atroz por causa da ganância e da crueldade da ré. Quando os documentos encontrados na casa de Vanessa foram apresentados, incluindo os contratos com imobiliárias e as tentativas de falsificar a assinatura de Marta para vender a casa, o júri visível ficou chocado. Ali estava o motivo: dinheiro. Puro e simples. Chegou então o momento do depoimento de Marta. Ela foi chamada ao centro, sentou-se na cadeira das testemunhas e fez o juramento de dizer a verdade. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas sua voz saiu firme. Dr. Fernando a conduziu através dos acontecimentos daquele dia. Marta contou sobre a ligação de Vanessa, o tom falsamente preocupado, a expectativa de finalmente ter um momento de aproximação com a nora. Contou sobre a viagem em silêncio, as respostas frias e hostis, o medo crescente conforme se afastavam da cidade. Quando ela me levou para aquele lugar deserto, Marta continuou, sua voz agora embargada. Eu implorei. Eu disse que não entendia o que estava acontecendo, que por favor me levasse de volta para casa. E sabe o que ela respondeu? Marta olhou diretamente para Vanessa, que permanecia impassível ao lado de seu advogado. Ela disse que eu era um peso inútil, que estava atrapalhando os planos dela, que precisava me livrar de mim para poder vender minha casa e usar o dinheiro. Ela me amarrou àquele poste com as próprias mãos, ignorando meus pedidos de clemência, e me deixou lá para morrer. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Algumas pessoas no público enxugavam lágrimas. Os jurados olhavam para Vanessa com expressões que variavam entre repulsa e incredulidade. Dona Marta, o promotor perguntou suavemente, em algum momento a ré demonstrou qualquer arrependimento ou hesitação? Não, Marta respondeu, com certeza absoluta.
Seus olhos estavam vazios. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e não se importava. Para ela, eu era apenas um obstáculo que precisava ser removido. Quando foi a vez da defesa interrogar Marta, Dr. Silvio Braga adotou uma abordagem agressiva, tentando confundir a idosa e questionar sua memória. Dona Marta, a senhora não acha possível que tenha confundido as intenções da minha cliente? Que talvez a senhora tenha se sentido mal durante o passeio e minha cliente tentou ajudar? Marta o encarou diretamente. Doutor, eu tenho 73 anos, mas minha mente está perfeitamente clara. Sei exatamente o que aconteceu comigo. Sua cliente não estava me ajudando. Ela estava tentando me matar. O advogado tentou outras táticas, questionando se Marta tinha problemas de relacionamento com a nora, se havia discussões anteriores, tentando plantar a semente de que havia provocação. Mas Marta respondeu a cada pergunta com dignidade e clareza, nunca se contradizendo, nunca vacilando. Gabriel também foi chamado para testemunhar. Ele contou sobre o casamento com Vanessa, como gradualmente ela o havia isolado da mãe, como sempre tinha desculpas para não visitarem Dona Marta, como falava frequentemente sobre a casa dela e o dinheiro que poderia render se vendida. Eu era cego, Gabriel admitiu, a voz quebrada pela emoção. Eu não via que estava sendo manipulado. Achava que minha esposa estava apenas sendo prática, pensando no nosso futuro. Não imaginava que ela fosse capaz de tamanha crueldade contra minha própria mãe. Quando perguntado se acreditava que Vanessa era capaz do crime, Gabriel não hesitou. Sim. Depois de ver todas as evidências, de conversar longamente com minha mãe e entender tudo o que aconteceu nos bastidores do nosso casamento, eu tenho certeza absoluta de que ela fez isso. E fez intencionalmente. O depoimento mais impactante, porém, foi o de José Roberto. O homem simples, com suas roupas modestas e seu jeito humilde, comoveu a todos ao descrever o resgate. Eu quase não acreditei no que estava vendo, disse, limpando os olhos com as costas da mão. Era uma senhora, toda queimada, amarrada feito um bicho naquele poste. Ela olhou para mim com uns olhos tão desesperados, tão cheios de dor, que meu coração quase parou. Eu pensei, que tipo de monstro faz isso com uma velhinha indefesa? José Roberto olhou para Vanessa enquanto continuava. E quando eu soube que foi a própria nora, a mulher do filho dela, eu fiquei sem palavras. Como alguém que entrou na família pode tratar uma mãe daquele jeito? Onde está a humanidade dessa mulher? A defesa tentou questionar se José Roberto não poderia estar confundido sobre o estado em que encontrou Marta, sugerindo que talvez ela tivesse se machucado, tentando se soltar sozinha. Mas José Roberto foi categórico. Não, senhor doutor. Aquela senhora estava amarrada forte demais para ter feito aquilo sozinha, e as marcas no chão mostravam que alguém tinha arrastado ela até lá. Não tem confusão nenhuma. Alguém fez aquilo com ela de propósito. Quando foi a vez da defesa apresentar seu caso, Dr. Silvio Braga fez o que pôde. Trouxe testemunhas de caráter para falar sobre Vanessa, colegas de trabalho que a descreveram como profissional, dedicada e responsável. Tentou argumentar que havia conflitos não revelados entre sogra e nora, que Marta possivelmente tinha ciúmes da esposa do filho. Vanessa foi chamada para depor em sua própria defesa. Ela subiu ao estrado com postura controlada, respondendo às perguntas de seu advogado com uma calma estudada. Eu amava minha sogra, disse, e algumas pessoas no público murmuraram incredulidade. Eu só queria ajudar. Ela estava cada vez mais confusa, esquecida. Naquele dia, ofereci levá-la para dar uma volta, para conversar sobre opções de cuidado. Mas durante a viagem ela ficou agitada, agressiva. Parei o carro para acalmá-la e ela saiu correndo. Quando consegui alcançá-la, ela estava caída, desorientada. Entrei em pânico e, eu admito, cometi o erro terrível de sair dali em desespero, ao invés de chamar ajuda imediatamente. Mas eu nunca, jamais, tentei machucá-la. Era uma mentira elaborada, ensaiada, mas que não resistia às evidências físicas. O promotor, em seu contra-interrogatório, foi implacável. Senhora Vanessa, se sua sogra estava confusa e desorientada, por que a senhora a amarrou a um poste? Eu não amarrei.
Ela deve ter tropeçado em uma corda velha que estava ali. E as marcas nos pulsos dela, perfeitamente alinhadas, correspondendo exatamente ao tipo de corda encontrada em seu porta-malas? Vanessa hesitou pela primeira vez. Eu não sei explicar isso. E os documentos em sua casa planejando a venda do imóvel da vítima sem seu conhecimento? Isso também foi fruto da confusão mental dela? Eu estava apenas explorando opções para quando chegasse o momento adequado. Momento adequado? O momento em que sua sogra estivesse morta? Não, eu nunca disse isso. Mas o estrago estava feito. A máscara de compostura de Vanessa havia rachado, revelando a frieza por baixo. O júri via, a plateia via, o juiz via. Os advogados fizeram suas alegações finais. A defesa tentou plantar dúvida razoável, pedindo que o júri considerasse a possibilidade de um acidente mal interpretado, de uma velha senhora confusa, acusando injustamente uma nora que só tentava ajudar. Mas o promotor encerrou com um apelo poderoso. Senhoras e senhores do júri, este não é um caso de interpretação subjetiva. Este é um caso de fatos concretos, irrefutáveis. A ré levou sua sogra para um local remoto. A ré a abandonou, lá amarrada sob o sol escaldante. A ré voltou para casa sem prestar socorro, sem chamar autoridades, sem demonstrar qualquer preocupação com o bem-estar da vítima. Se não fosse por um milagre, por um homem bondoso que passou por aquele caminho, Dona Marta teria morrido. E essa seria exatamente a intenção da ré. O promotor fez uma pausa, deixando as palavras pesarem. Vanessa Andrade Costa não merece sua compaixão. Ela não merece uma segunda chance. O que ela merece é ser responsabilizada pelo ato hediondo que cometeu, pela tentativa de assassinato de uma pessoa idosa, vulnerável e confiante. Peço que façam justiça, não apenas por Dona Marta, mas por todos os idosos que sofrem em silêncio, que são maltratados, esquecidos e descartados como se não tivessem valor. Mostrem, com seu veredito, que uma vida idosa importa, que crueldade não ficará impune, que justiça prevalecerá. O júri se retirou para deliberar. As horas que se seguiram foram de tensão insuportável. Marta estava sentada em uma sala reservada para as vítimas, acompanhada de Gabriel, Helena, João e José Roberto. Ninguém falava muito. O peso do momento era grande demais para palavras vazias. Após 5 horas de deliberação, o júri retornou. Todos voltaram para a sala do tribunal. O silêncio era absoluto. O juiz perguntou ao presidente do júri se haviam chegado a um veredito. Sim, Excelência. Quanto ao crime de tentativa de homicídio qualificado contra Marta Costa, como o júri decide? Culpada. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Marta fechou os olhos, lágrimas escorrendo silenciosamente. Gabriel apertou a mão dela. Quanto ao crime de cárcere privado? Culpada. Quanto ao crime de maus tratos a idoso? Culpada. Quanto ao crime de falsificação de documentos? Culpada. Vanessa permaneceu imóvel, mas seu rosto havia perdido toda a cor. Seu advogado colocou a mão em seu ombro, num gesto de consolo profissional. O juiz, um homem sério de longos anos de carreira, olhou para Vanessa antes de proferir a sentença. Vanessa Andrade Costa, você foi considerada culpada por este júri de crimes que chocam a consciência humana. Você traiu a confiança familiar, abusou de uma pessoa vulnerável e demonstrou uma frieza de caráter que é incompatível com a vida em sociedade. Pela soma de seus crimes, eu a condeno a 16 anos de reclusão em regime inicialmente fechado, sem possibilidade de apelação em liberdade. A sentença era severa, mas justa. Vanessa foi levada imediatamente sob custódia e, desta vez, não havia calma estudada. Ela olhou para trás enquanto era conduzida, seus olhos finalmente revelando medo, talvez pela primeira vez compreendendo a magnitude do que havia feito e das consequências. Do lado de fora do tribunal, uma multidão esperava. Quando Marta saiu, acompanhada de Gabriel e seus amigos de Vila Esperança, houve aplausos. Jornalistas queriam declarações, mas Marta estava exausta demais.
Gabriel falou brevemente em seu nome. Justiça foi feita hoje. Minha mãe pode finalmente começar a reconstruir sua vida, sabendo que a pessoa que a machucou está pagando por seus crimes. Agradecemos a todos que apoiaram minha mãe durante esse processo difícil, especialmente as pessoas maravilhosas de Vila Esperança, que a salvaram não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Nos dias que se seguiram ao julgamento, Marta precisou tomar decisões importantes sobre seu futuro. A casa no Jardim das Acácias ainda estava lá esperando por ela, mas depois de tudo que havia acontecido, voltar para aquele lugar parecia impossível. Foi Helena quem sugeriu uma alternativa. Por que você não vem morar em Vila Esperança permanentemente? Você se adaptou tão bem aqui e criou laços, e nós adoraríamos ter você por perto. A ideia amadureceu na mente de Marta durante semanas, e quanto mais pensava, mais fazia sentido. Ela não pertencia mais àquela casa em São Paulo. Suas memórias boas haviam sido manchadas pela traição, mas em Vila Esperança ela havia descoberto uma nova família, uma nova comunidade que a acolhia genuinamente. Gabriel, por sua vez, tomou suas próprias decisões. Pediu demissão do emprego estressante em São Paulo e aceitou uma posição em uma empresa de logística em Barretos, cidade próxima de Vila Esperança. Assim, poderia estar perto da mãe, visitá-la regularmente, reconstruir o relacionamento que havia sido negligenciado por tanto tempo. A casa no Jardim das Acácias foi vendida, mas o dinheiro não foi destinado apenas para Marta. Ela fez questão de dividir uma parte significativa com José Roberto, que finalmente aceitou usar o valor para comprar uma caminhonete nova e reformar sua casa. Outra parte foi doada para melhorias no posto de saúde de Vila Esperança, garantindo que outras pessoas pudessem ser atendidas com dignidade. Com o dinheiro restante, Marta comprou uma casa pequena, mas charmosa em Vila Esperança, a apenas 2 quadras da casa de Helena e João. Era pintada de amarelo claro com detalhes em branco, tinha uma varanda onde ela colocou cadeiras de balanço e um jardim nos fundos onde plantou rosas, sempre as favoritas de Antônio. Gabriel a visitava todos os fins de semana. Eles cozinhavam juntos, conversavam por horas, assistiam jogos de futebol como nos velhos tempos. O relacionamento entre mãe e filho estava sendo reconstruído, tijolo por tijolo, com paciência e amor genuíno. Marta também se envolveu na comunidade de Vila Esperança de formas que nunca imaginou. Começou a dar aulas de bordado para as jovens do povoado, ensinando técnicas que sua avó lhe havia ensinado décadas atrás. Participava ativamente da igreja, ajudando na organização de eventos e festividades. Tornou-se uma figura querida, alguém que as pessoas procuravam para conselhos, para conversas, para companhia. Em uma tarde de domingo, quase um ano após o julgamento, Marta estava sentada na varanda de sua casa com Helena. Elas tomavam limonada gelada e observavam as crianças brincando na rua. O céu estava azul, limpo, e uma brisa suave amenizava o calor. "Você está feliz aqui?" Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Marta sorriu, um sorriso genuíno e sereno. "Mais feliz do que imaginei que poderia ser novamente. Sabe, Helena, eu passei por algo terrível. Tem dias que ainda acordo com pesadelos. Tem momentos em que o medo volta, inesperado. Mas olho ao meu redor e vejo tanta bondade, tanto amor, que percebo que o mal não venceu. Vanessa tentou me destruir, mas na verdade, sem querer, ela me levou para o lugar onde eu deveria estar." Helena segurou a mão da amiga com afeto. "Você é uma sobrevivente, Marta. E mais que isso, você é uma inspiração. Tantas pessoas ouviram sua história e encontraram coragem para denunciar abusos, para buscar ajuda, para não aceitar maus tratos em silêncio. Sua dor não foi em vão. Era verdade. Nos meses após o julgamento amplamente divulgado, houve um aumento significativo nas denúncias de abusos contra idosos em todo o país. O caso de Marta havia iluminado um problema social que sempre existiu, mas era pouco falado. Leis foram propostas para endurecer as penas contra quem maltrata pessoas idosas. Campanhas de conscientização foram lançadas. Gabriel chegou naquele momento trazendo um bolo de cenoura que havia comprado na padaria do povoado.
sentou-se com as duas senhoras e serviu pedaços generosos para todos. Mãe, tenho uma notícia, disse com um brilho nos olhos. Que notícia, filho? Conheci alguém. Uma mulher incrível chamada Patrícia. Ela é professora aqui em Barretos. E antes que você pergunte, sim, eu já contei toda a história para ela. Ela sabe tudo sobre Vanessa, sobre o que aconteceu, e mesmo assim quer me conhecer melhor. Marta sentiu o coração aquecer. Depois de tudo que Gabriel havia passado, da traição, da culpa, da dor, ele estava se abrindo para o amor novamente. E desta vez, com muito mais sabedoria e cuidado. Quando vou conhecer essa Patrícia? Domingo que vem, se você quiser. Pensei em trazê-la para almoçar aqui. Vai ser uma alegria. Enquanto conversavam, rindo e planejando o futuro, Marta olhou para o céu e fez uma prece, silenciosa de gratidão. Gratidão por José Roberto ter passado por aquela estrada naquele dia exato. Gratidão por Helena, João, Lúcia, Dr. Henrique e todos de Vila Esperança que a acolheram. Gratidão pelo sistema de justiça que funcionou e puniu a culpada. Gratidão por Gabriel ter aberto os olhos e voltado para ela. A vida havia lhe tirado muito. A traição de Vanessa havia deixado cicatrizes que nunca desapareceriam completamente. Mas também havia lhe dado muito em retorno. Uma nova família, uma nova comunidade, um novo propósito e a certeza de que mesmo nas maiores escuridões, a luz da bondade humana ainda brilha. Marta não era mais definida apenas como a vítima que foi abandonada no deserto. Ela era uma sobrevivente, uma guerreira, uma mulher que olhou para o abismo e decidiu não se deixar consumir por ele. Era alguém que transformou sua dor em força, sua tragédia em propósito, seu desespero em esperança. E naquela tarde tranquila em Vila Esperança, cercada por pessoas que a amavam verdadeiramente, Marta finalmente encontrou paz. Não a paz de quem não sofreu, mas a paz mais profunda de quem sofreu, lutou, sobreviveu e, contra todas as probabilidades, encontrou razões para sorrir novamente. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, as mesmas cores que havia visto naquele dia terrível no deserto. Mas agora, essas cores não traziam medo. Traziam apenas a promessa de um novo amanhecer, de mais um dia naquela vida nova que ela havia construído sobre os escombros do que foi destruído. Família não era apenas sangue, Marta aprendera. Família era escolha, era presença, era cuidado genuíno. E olhando para Helena ao seu lado, para Gabriel comendo bolo com aquele sorriso de menino que ela tanto amava, para as crianças brincando na rua, para os vizinhos acenando, ao passar, Marta sabia que tinha encontrado sua verdadeira família. A jornada havia sido dolorosa, mas o destino era exatamente onde ela precisava estar. E isso, pensou Marta, era o verdadeiro significado de recomeçar. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Dona Marta tenha tocado profundamente o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de sofrimento, superação e recomeço, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou nessa história. Todos os dias trazemos narrativas intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana e nos fazem refletir sobre família, bondade e justiça. Te esperamos no próximo episódio com mais uma história que vai mexer com suas emoções.